Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, vem abrir a Escritura para nós nesta noite. Queremos aprender de Ti, que o Senhor é manso e humilde de coração. Senhor, é o Senhor que alimenta as ovelhas, o Senhor é que traz o alimento espiritual, o Senhor sabe como ajudar a cada um dos seus filhos, e o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos desejosos, Senhor, de conhecer a verdade, de conhecer a Tua palavra como ela é, esta palavra revelada, esta palavra que o Senhor enviou através do profeta. Senhor, ajude-nós a crer, ajude-nós a tomar posse dessa bênção que será dada nesta noite, a bênção da palavra. Senhor, ajude-nós, ó Pai, nesta hora, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Unge nossos ouvidos para ouvir, unge nosso coração para receber a palavra, pois eu peço o Seu domínio, o controle do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aproveitando que estão de pé, nós vamos abrir no livro de São Lucas, capítulo 12. São Lucas, capítulo 12. Aleluia. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra? Amém. 12, versículo 4. São Lucas, capítulo 12, verso 4. Não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém, glória a Deus. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Amém, glória a Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Amém. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Verdade, Senhor. Amém? Amém. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo Amém. o que vos convenha falar. Amém. Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o mais importante dessa reunião. Amém, glória. Em vão estaríamos aqui se o Senhor não É estivesse. verdade, Senhor. Não queremos aprender de homens, mas do Senhor. Amém, glória. Toma meus lábios indignos, Senhor, e santifique através do seu sangue, Amém, Senhor. e ajuda teu povo
Fale aquilo que necessitamos ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos. Ajude-nos nesta hora tão sombria, nesta era de Laodiceia. Esta era que está se pervertendo cada vez mais em pecado. Eu conto contigo, meu Deus, porque em vão é o socorro do homem. Ajude-nos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos intitular esse assunto como o respeito traz resultados e benefícios. Amém? O respeito traz resultados e benefícios, mas o desrespeito traz consequências terríveis. Amém? O respeito traz resultados e benefícios, mas o desrespeito traz consequências e coisas terríveis. Né? Nós sabemos, temos muitos testemunhos que nós vamos citar hoje. Eu sei que o tempo passa tão rápido, né? Por isso, você preste bem atenção na palavra, não deixa a sua mente ir lá para fora em outras coisas, mas que você esteja com o seu ouvido atento, sua mente voltada para a palavra, o seu coração aberto, e Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Não o que desejamos ouvir, né? Mas o que Deus tem para nos falar. Amém? Nós sabemos que existem os mandamentos, os estatutos de Deus, que devemos respeitar e obedecer. Amém? Isso traz resultados e benefícios muito bons para nós. Mas existe também as leis de César, né? Que também devemos respeitar. Amém? Claro? Senão vem consequências para nós. E o desrespeito à lei de trânsito traz multa, né? Até mesmo apreensão da carteira, apreensão do carro. É verdade? Ou até mesmo ir preso. Porque se a pessoa dirigir embriagado e atropelar e matar alguém, ele pode sim ser sujeito à prisão por homicídio, né? Porque ele sabe que não deve dirigir dessa maneira, embriagado. Então, o desrespeito às leis de César, as leis dos homens, traz consequências ruins para nós. Nós sabemos que Deus assim o quis, que tivesse lei de César. Porque se o ser humano não tivesse limites, não tivesse lei, o que seria da humanidade? É verdade, irmão? Uma pessoa sem limite, ele vai além do limite, ele comete coisas terríveis. Verdade? Já pensou? Estupra uma moça aqui, estupra outra moça lá, e não tem lei, não tem prisão, pode fazer o que quiser. Espanca alguém até a morte, não tem prisão, não tem lei. Quer dizer, atropela um e mata ali, uma criança inocente, não tem lei. Quer dizer, imagine um país sem lei. O que acontece? O homem, com a sua imaginação, ele ia virar pior que o animal. Pior que o animal. Por isso precisa ter limites. É isso? Se você fazer isso, a consequência é isto. É verdade? Se eu matar alguém por ser mal, eu sei que a consequência para mim é cadeia, né? Consequência, o resultado é cadeia. E o inferno se eu não me arrepender. É isso? Então a obediência à lei de César, por isso que Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Claro, porque o que adianta um cristão obedecer os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus e não obedecer à lei de César? Se o próprio mestre deu exemplo a nós, pagando tributo a César, né? Claro. Porque quando vieram tentar e apertar Jesus ali, disse, é lícito o homem dar tributo a César? Está vendo? E ele mandou pegar uma moeda, ele disse,
o que vês aqui? Né? O rosto ali, né? Numa imagem. E Jesus disse, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Amém. Pedro, Glória a Deus. vá lá e lance tua vara, tua linha lá do mar. E o primeiro peixe que tu pegar, Pedro, o primeiro peixe, na boca desse peixe tem uma moeda. E esta moeda há de pagar o teu tributo e o meu tributo. Amém. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele deu o exemplo. Amém? Amém. Ele disse, como eu fiz, façais vós também. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então Jesus Cristo, ele não veio pisar na lei de Moisés, ele veio trazer, aperfeiçoar a lei. Amém? Ele não aboliu a lei, ele aperfeiçoou a lei. Agora, veja, um povo sem lei, aonde vai parar? Uma pessoa fora da lei. O que ele pode imaginar, ele faz. Imagina um ser humano assim. Verdade. É isso? Tem uma mulher hoje, tem uma mulher amanhã, e filho para cá e filho para lá, e nada acontece. Deixa os filhos como perdiz, por aí para lá. Não tem responsabilidade com os filhos que ele colocou no mundo. É verdade. Então existe lei. É isso? E toda lei não cumprida há uma penalidade. É isso? Mas o cristão, ele não apenas observa a lei, ele cumpre a lei. Amém? Amém. Claro. Se eu sei que essa via aqui deve andar a 60, eu não posso estar andando a 150 por É hora. verdade. Eu estarei contra a lei. É isso? Verdade. Eu não digo se a pessoa está com uma pessoa quase entre a vida e a morte dentro do carro e precisa chegar urgente no hospital. Aí é um caso de urgência, né? É um caso que ele tem que chegar urgente no hospital. Verdade. Então tem casos e casos. É isso? O irmão Brana fala, se o prefeito da cidade desse uma carta com liberação a ele, dele andar acima da velocidade permitiva da cidade, né? Acima da velocidade permitiva, ele andaria para lhe atender casos de urgência. Mas ele teria sim um papel escrito pelo prefeito, pelo delegado, autorizando isso. Porque é um caso de urgência. É isso, irmão? Então o cristão, ele tem que dar a César o que é de César também. É isso? Verdade. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Claro, Deus. porque se ele tem que pagar o imposto de renda, ele deve fazer isso. Porque é uma lei. Porque se ele é negligente à lei de César, ele é negligente aos mandamentos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus disse, dá a César o que é de César. Então é um mandamento, né? Ele mandou nós dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Claro. Malaquias capítulo 3, se nós ler ali, também é um mandamento que Deus colocou para o cristão, né? Sobre o dízimo, né? Se você ler ali, ó, 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. É verdade. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Amém. Glória Então é a um Deus. mandamento, né? Amém. Trazei o dízimo. Glória a Deus. Está vendo? É um mandamento, olha. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, Amém. e depois fazei prova de mim. Glória a Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém? Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você vê que é um mandamento com promessa? Verdade. Glória É isso? a Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Amém. Glória Faça a a Deus. prova de mim. Verdade, E Senhor. verás que abrirei uma janela no céu, né? E derramarei uma bênção tal, com abstância. Amém. É isso? Glória a Então Deus. é uma promessa, né? É um mandamento com promessa para Amém. nós. Glória a Deus. É como para as crianças: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. É um mandamento com promessa.
É isso? Amém. Agora, muitos dizem, bom, o dízimo é do tempo do Velho Testamento, né? Ficou lá no tempo da lei. O dízimo foi antes da lei. Foi bem antes da lei de Moisés. Você pode ver no tempo de Abraão. Abraão dizimou tudo o que ele tinha, as primícias. Ele dizimou para Melquisedeque, que era príncipe e rei. Amém? Que era sem princípio de dias e sem fim de dias, sem pai e sem mãe. Era Jesus Cristo ali, Deus encarnado. Melquisedeque era Deus em pele humana, levando uma ceia para Abraão, depois da matança dos reis, né? Que Abraão foi com seus homens de guerra, foram libertar Ló e a sua família, que foram cativos por esses reis, que entraram em Sodoma e Gomorra e levaram cativos, escravos, né? E Abraão pegou seus homens e foi lá e derrotou os reis e trouxe esse povo de volta. E Melquisedeque encontrou Abraão levando pão e vinho, e Abraão dizimou de tudo que ele tinha. Amém? Então foi antes da lei. Louvado seja Deus. Agora veja bem aqui em Hebreus capítulo 7, o apóstolo Paulo fala de dízimo e lembrando de Melquisedeque, que não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Olha, eu vou ler desde o versículo 4, Hebreus 7, verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui ele está falando para a igreja hebreia, amém? Para os hebreus. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, claro. Melquisedeque tomou os dízimos de Abraão. Melquisedeque era Deus em pele humana, e o Melquisedeque, se você ler lá em Gênesis, ele não tinha princípio de dias nem fim de dias, era Deus ali, levando a ceia para Abraão, está vendo? E tomou os dízimos dos seus despojos. E aqui, homens que morrem, claro, nós somos seres humanos, olha, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Amém? Então estamos no Novo Testamento. Amém. Então a obediência à palavra, o respeito à palavra de Deus, o mandamento, traz resultado bom para nós. Mas o desrespeito, né, a blasfêmia contra o que o Espírito Santo está fazendo hoje, leva a pessoa à condenação. É verdade. Nós lemos ali, em São Lucas 12, Jesus Cristo falando, vamos ler novamente, 12, verso 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, que é profeta, Jesus era profeta, né? Contra o Filho do Homem será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. É verdade. Então nós temos que ter cuidado das nossas palavras, é isso? É verdade, Senhor. Por exemplo, se uma irmã, na hora do louvor, se pôr de pé e chorar, né, e clamar a Deus, ou até mesmo falar em línguas, ou até mesmo dançar no Espírito, Amém. Glória a Deus. nós devemos respeitar aquilo. Verdade, Amém? Senhor. Não Glória devemos a Deus. rir e nem blasfemar contra aquilo. É verdade. Porque ela entrou na presença de Deus, é isso? É E pelo verdade. Espírito Santo ela está ali chorando, ela está ali dançando no Espírito, e nós temos que respeitar aquilo. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Então nós temos que ter respeito e reverência dentro da casa de oração, e não só aqui dentro, mas ali fora também, devemos respeitar aquele que tem o Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos respeitar. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Se Senhor. nós olhar para as Escrituras, o próprio Deus disse a Abraão: aquele que te abençoar será abençoado,
É isso? Mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. É isso? Verdade. Por isso que nós dizemos para o irmão, Deus te abençoe. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando você dá Deus abençoe para o seu irmão, com fé, com amor, além do seu irmão ser abençoado, você é abençoado. Amém. Glória Amém? a Deus. Claro. Amém. Agora, se eu falar uma palavra torpe, uma palavra feia, uma palavra horrível para o meu irmão, eu posso estar blasfemando. Verdade. E aquilo pode vir sobre mim também. Eu posso pagar um preço caro contra aquilo. Verdade. Claro, se um irmão ali, na fraqueza da carne, cair numa transgressão, e eu olhar para aquilo e rir, e espalhar para os outros o que ele fez, né, naquela fraqueza, eu posso sofrer uma grande consequência. Verdade. É isso? É verdade. Porque o Senhor Jesus disse na palavra, é mister que escândalos venham, mas ai daqueles, né, que espalharam os escândalos. É isso? Ai daqueles. É melhor amarrar, né, uma corda no pescoço, amarrar uma pedra bem grande e lançar-se ao mar, do que fazer um dos meus pequenininhos tropeçar. Verdade. Então nós temos que ter respeito uns pelos outros. Amém. Amém? Glória a Deus. Então imagina um lar onde não tem respeito, onde o filho não tem respeito pelo pai, onde o marido não tem respeito pela esposa, onde a esposa não tem respeito pelo marido. Como é que é esse lar? É um lar de trevas, é um lar de briga, é um lar de contendas, é um lar de depressão. Porque imagine a esposa não respeitar o marido e xingar o marido na frente das crianças. É verdade. Como que ela quer que os filhos tenham respeito pelo pai, se ela mesma está desrespeitando o seu marido na frente das crianças? É verdade. É verdade? Glória a Deus. Então o respeito começa desde casa. Desde pequenininho é que o pai e a mãe ensinam o respeito às crianças. A respeitar os mais velhos, a respeitar a Bíblia, não ficar rasgando folha, escrevendo, jogando por um canto. Respeitar, né, a mensagem, não rasgar as folhas, não rabiscar, não fazer desenho, não sujar. Quer dizer, ter respeito pela obra de Deus. Amém. E quando você respeita o que é de Deus, Deus te abençoa, Deus te respeita você. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Se nós olhar para Moisés, ele era um vaso escolhido por Deus para ser libertador do povo lá no Egito. E nós sabemos da história, que ele era filho de Moisés era filho de Joquebede, isso, obrigado, Joquebede. E Joquebede ensinava a Moisés desde pequenininho que ele era um vaso escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão. Amém. E Moisés cresceu com aquilo. Por mais que ele foi criado pelo faraó, pela filha de faraó, ele foi criado lá, ele aprendeu a ser um general, ele aprendeu táticas de guerra, ele aprendeu, né, a ciência, ele aprendeu tantas coisas lá no castelo. Mas lá dentro dele ele sabia que o povo hebreu que estava sendo escravizado, os maçadores de barro, eram seus irmãos. Amém. E pela mesma janela do castelo que o faraó olhava, ele dizia, sem hebreu não tem tijolo, sem hebreu não tem trigo, sem hebreu não tem isso, eles são os escravos. Pela mesma janela Moisés olhava e dizia, esses são meus irmãos, esses são os filhos de Deus, esses são descendência de Abraão. Amém. Pela mesma janela, Glória a você está Deus. vendo? Olha, pela mesma Bíblia, você pode ler e dizer, eu sou um filho de Deus, Amém. eu sou uma filha de Deus. Amém. E tem muitos que dizem, não, isso aqui foi o homem que escreveu, ixi, deixa isso de lado. Esses crentes são fanáticos, esses crentes são santos roladores, são tão bobos, ingênuos, crer no que o homem escreveu. Está vendo? Vê como é que é? Moisés olhava para o povo e não dizia o que Faraó dizia, porque ele foi ensinado desde pequeno quem ele era e o propósito da vida dele ali. Amém. E quando Moisés tinha 40 anos, que ele decidiu sair do seu posto de dever, lá, que ele ia ser um faraó um dia, ele não quis aquilo, ele rejeitou aquilo, e algo borbulhou no coração dele que ele tinha que libertar o povo. E ele desceu ali, amassar o barro, ele quis ser um daqueles, e quando ele viu um egípcio bater de chicote num hebreu, sem o hebreu dever, Moisés foi em cima.
Moisés disse, por que você está batendo nesse homem? Ele não deve. E aquele egípcio investiu em Moisés, e Moisés lutou com aquele egípcio e matou aquele egípcio. Está vendo? Ele queria libertar o povo pelo próprio braço dele, pela habilidade dele, e não funcionou. É isso? É verdade, irmão? Verdade, Senhor. É verdade? E todo aquele que quiser salvar a sua própria vida, perderá. É verdade. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, diz o Senhor Jesus, salva lá. Amém. Obrigado. Salva lá. Se você for querer salvar a ti mesmo, só vai se perder. Se você for fazer justiça de você mesmo contra alguém, você vai se perder. Verdade. Porque eu tenho razão, porque ele me ofendeu, agora eu vou acabar com a vida dele. Se você for fazer isso, você vai se perder. Não. A verdadeira justiça não é nossa. A nossa justiça vem de Deus. Coloca nas mãos de Deus e o mais ele vai fazer. Amém. Aleluia. Se o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos amar nossos É inimigos, verdade. orar por eles, Verdade. bendizer o que nos maldizem. É. A maior batalha nossa, a maior arma que Deus nos deu foi o amor. Amém? Se nós amar, se colocar de joelho e amar e ver a diferença, que você tem que ter um discernimento e saber que é um demônio que está usando aquela pessoa para te perturbar. É verdade. E se você ir de encontro e bater naquela pessoa, é o que o diabo quer. Mas se você orar por aquela pessoa e amar aquela pessoa, aquele demônio não resiste àquilo. Aquele demônio tem que sair. Aquela perturbação tem que sair. É verdade. Porque onde existe o amor, Satanás não permanece. É verdade, irmão? Amém. Então Moisés matou o egípcio, enterrou o egípcio na areia, e dali a pouco, dali um dia, ele viu dois hebreus brigando agora. Brigando. Dois hebreus, dois irmãos. E Moisés já quis separar os dois, e por que estão brigando? Você não deve fazer isso, o que é isso? São irmãos, tal. E um hebreu disse assim, ei Moisés, quem te colocou sobre nós como um juiz? Você vai fazer conosco como você fez com o egípcio? Vai nos matar? E o nosso profeta, o irmão Branco, disse, ali mesmo, aquele hebreu, ele desrespeitou a Moisés. Moisés estava errado, com certeza ele errou ter matado o egípcio. Mas aquele hebreu tinha que ter respeitado Moisés. E através daquele desrespeito, Moisés teve que fugir. É isso? Porque eles descobriram que ele tinha matado um egípcio. E eles ficaram mais 40 anos escravos na mão de Faraó. Porque aquele hebreu, ele desrespeitou Moisés. Está vendo? Desrespeitou Moisés. E o desrespeito daquele hebreu trouxe mais 40 anos, mais uma geração de escravatura para eles na mão de Faraó. Está vendo? E o desrespeito dentro de casa traz perturbação, traz problema. É isso? Verdade. Meu Deus. Fala, Senhor. Então veja, o próprio irmão Brana fala de um homem que foi tomar a ceia e ele não tinha condições de ir a pé e ele estava doente, não podia ir a pé e ele não tinha carro, então ele pagou um táxi para levar ele tomar a ceia e pagou um táxi para trazer. E o vizinho tão curioso, né? O vizinho incrédulo, cético, disse, quando o vizinho chegou da ceia, disse, onde é que você estava, vizinho? Você vindo de táxi? Onde é que você estava? Olha, eu fui tomar a minha ceia, fui tomar a minha comunhão. E aquele homem, sim, levantou 1 litro de uísque e um sanduíche, ele disse, eu também estou tomando minha comunhão. Misericórdia. Ele desrespeitou, né, Verdade. o evangelho. Verdade. E aquele homem padeceu muito por causa daquela palavra. Porque por suas palavras são justificados ou condenados. É verdade. Nós temos que cuidar dessas palavras que falamos. Verdade, Senhor. Um outro rapazinho vindo da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, do outro lado da rua, e outros jovens podem cá, 3 jovens, com um litrão de uísque, com alguns sanduíches. E aquele jovem sabia que ele era crente, sabia que ele servia a Deus, sabia que é um rapaz temente a Deus.
E aqueles rapazes, para provocar, disse: ei, fulano, onde é que você estava, homem? E aquele rapazinho, bem humilde, disse: eu fui tomar a minha ceia. Eu estava na igreja, fui tomar a minha comunhão. Glória a Deus. E eles pegaram aqueles copos de uísque, brindaram entre os três ali, e disseram: nós também estamos tomando nossa comunhão, nossa ceia. Menos de 3 meses, um foi morto e os outros 2 foram no manicômio. Foi para uma casa de insanidade. Porque Deus não se deixa escarnecer. Verdade. Amém? Deus, Se as pessoas não creem no Evangelho, então respeite, né? verdade. Respeite aqueles que creem. Amém. Deus não se deixa escarnecer. Verdade. Quando aquele capitão, né, do Titanic disse: esse nem Deus afunda. O que ele estava fazendo ali? Ele estava desrespeitando a Deus. Verdade. Ele achava que o Titanic, aquele navio, era mais forte e poderoso que o nosso Deus. Ele blasfemou ali. E aquele navio tão grande, tão forte, não fez uma viagem. Deus permitiu um iceberg, né? Um iceberg, né? Uma montanha de gelo, rasgar o casco do Titanic e ele afundar a partir em 2. É isso? E virou um caixão de defunto aquele navio. Por causa da blasfêmia daquele capitão. Esse nem Deus afunda. Pense o tamanho da blasfêmia, e por causa de um blasfemador, muitos morreram. É verdade? Por causa daquele hebreu falou aquilo para Moisés, todo o povo, milhões de pessoas, ficou mais 40 anos e de escravo para Faraó. No tempo de Eliseu, quando o espírito e virtude de Elias estava sobre Eliseu, isso, e porção dobrada ainda. Nós sabemos que todo profeta não é bem visto pela sociedade. Porque o profeta vem e prega a verdade. Amém. Doa onde doer. É isso? Porque ele é a boca de Deus. Amém. Glória a E Deus. Eliseu era a boca de Deus naquela época. Mas as tinham povos que não gostavam muito dele. E os pais, em casa, falavam mal de Eliseu. E as crianças aprendendo aquilo. E num jantar com os vizinhos ali, eles falavam mal do profeta, chamando ele de careca, de caduco, de santo rolador. E ali eles falavam mal do profeta, do homem de Deus. E as criancinhas ali ouvindo seus pais falar aquilo. E um dia Eliseu passando pela cidade, e 42 criancinhas, a Bíblia diz 42 criancinhas, quem sabe vindo da escola, né? Vindo, quando viram Eliseu, lembraram o que os pais falaram. E eles começaram a caçoar e falar para Eliseu: ô, seu careca, seu caduco, por que você não subiu com Elias? E começaram a falar blasfêmias contra Eliseu, contra o homem de Deus. Eliseu olhou para aquelas crianças e em seu coração ele amaldiçoou. E a Bíblia fala que 2 ursas saíram do mato e matou as 42 crianças. Deus não se deixa escarnecer. Verdade, Senhor. Mas os culpados não eram tantas crianças, mas os pais. Porque a delinquência dos pais levou à morte os seus filhos. É verdade, irmão? Amém. E a delinquência dos pais hoje está levando muitos filhos para a perdição. Verdade, Sim. Senhor. Claro! Glória a Deus. A delinquência, que não sabe o que estão fazendo, estão levando os filhos à morte espiritual. Verdade. Puxa vida, quando uma vizinha disse: bom, se é para ele fazer coisa errada, experimentar droga lá fora, ele que fume droga aqui dentro de casa. Fumar tanto dentro de casa como lá fora está errado. Verdade. É isso? Bom, se é para minha filha ficar aí pelas ruas, dando para um, dando para outro, então que ela faça aqui em casa. Está certo assim? Não. Quer dizer, a delinquência dos pais está levando os filhos à prostituição, ao adultério, Verdade, Senhor. a fazer tantas coisas malignas aí por fora, Verdade. aceitando tudo que eles estão fazendo, passando a mão por cima de tantas delinquências. Verdade, Senhor Santo. Verdade. Aonde antigamente, né, irmão Aristide, o filho conhecia o pai pelo olho, já sabia Verdade. o respeito que tinha que ter. Amém. Quando chegava um vizinho para conversar, os filhos nem ficavam ali para prestar atenção na conversa, eles já iam para o quarto, iam para outro lugar. É isso? Verdade.
Eles não ficavam ouvindo conversas de adulto, de negócios do pai. Não se intrometia. Quando o pai está falando com a mãe ou falando com o vizinho, os filhos não se metem na conversa. Verdade. E hoje está tão diferente as coisas. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Está tão diferente. Então, o que levou à morte aquelas 42 crianças foi a blasfêmia dos pais. E aquela influência passou para aquelas crianças. Está vendo? E Deus não se deixa escarnecer. Verdade. Nós temos que ter respeito pelos ofícios. Amém? Glória a Se Deus levantou o ministério de pastor para apacentar nossa alma, nós devemos receber de bom grado e respeitar isso. Amém? Respeitar isso. Aleluia. Nós não devemos pegar todos os pastores, pôr dentro de um saco e dar-lhe pancada, porque um está fazendo coisa errada, um mercenário. E aquele mercenário, ele há de dar conta da vida dele um dia no juízo. Verdade. E nós não devemos pegar todos os ministros, porque nem todos são mercenários, não. Verdade. Tem pastor genuíno que está apacentando almas, né? Pastor genuíno que tem preocupação pelas ovelhas. Amém. Pastor que, né, hão de dar conta, como hão de dar conta, né, dessas almas um dia. É verdade? Verdade. E nós como ovelhas, olha, em Hebreus 13, e verso 17, está escrito: obedecei os vossos pastores. Amém. Glória a Deus. Obedecei os vossos pastores, porque velam por vossas almas. Amém. Glória a Deus. Quer dizer, Obrigado. existe um respeito, existe um amor, amém? Verdade. Como eu posso chegar lá no céu sem receber o enviado de Deus? É, verdade. São João capítulo 13, verso 20, nós podemos ler aqui, né? Se está bem certinho. São João 13, olha. Na verdade, eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu, amém? Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, se Ele mesmo deu, nós devemos receber de bom grado. Amém. Glória Amém? a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Esses ofícios é para a edificação da nossa fé. Amém? Verdade. Eles vieram porque Deus enviou isso para nós. Amém. Porque nós necessitávamos desses ofícios. Verdade. Louvado Glória seja a Deus, então nós devemos respeitar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Glória, Deus. Senhor. O homem governa, né, um navio enorme através de um leme, né? E aquele leme se virou para cá, governa o navio para lá, mexe para cá, o navio vai para lá, isso? O homem domina o cavalo, põe um arreio na boca dele, um freio, e domina o cavalo, vai para cá, vem para cá. Domina o elefante, domina a baleia. O homem domina muita coisa, mas ele não consegue muitas vezes dominar a língua. É verdade, é verdade. E essa língua é um pequeno membro. É. E se você não santificar essa língua, se você não controlar essa língua, ela inflama todo o teu corpo. Verdade. Verdade, Sim, Senhor. você sofre por causa dela. Verdade. Porque falar coisa errada é fácil. Agora eu quero ver é retirar e pedir perdão. Verdade. Misericórdia. Isso eu quero Senhor. ver. Tá vendo? Tem que ter muita graça, É tem que ter verdade. humildade, tem que ter um desespero de alma para fazer isso. Você não faz. Amém. É verdade. É verdade? Porque os demônios traz muita razão para nós falar mal de alguém. É verdade. E a razão leva nós para o inferno. É. Mas o temor nos leva à sabedoria. Amém. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Verdade. E se você tem temor a Deus, você vai pensar antes de falar a É coisa. verdade. Amém? Amém. Você vai ter sabedoria. Não, se eu falar isso, mas eu nem sei se isso é verdade. É. E se isso mesmo for verdade, eu falando vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Então antes eu vou orar para essa pessoa. Amém. Glória Amém? a Deus. A Obrigado. oração começa a ver. Glória a Deus. Veja a Jezabel que casou com Acabe, o rei Acabe, ela era uma idólatra, ela era uma mulher mundana, perversa, ela adorava o deus Baal. E quando Acabe casou com ela, por causa de dinheiro e conveniências, né? E ele queria ter mais um reino ao seu lado, então ele casou com a princesa.
E quando Jezabel veio, trouxe seus deuses e trouxe suas manias e suas influências sobre as mulheres de Israel. E fez com que Israel pecasse perante Deus. Ela fez com que os hebreus adorassem o Deus Baal. E quando Deus levantou Elias para profetizar contra ela, contra Israel, veja, ela não gostou de Elias. Quando Elias disse que 3 anos, ou não choveria, nem orvalho cairia do céu, sem que ele orasse, eles não gostaram de Elias. E querendo ou não, Jezabel, Elias era o pastor dela. E por causa dos pecados dela e do rei Acabe, que agora as crianças iam sofrer. Que agora o gado ia morrer, as ovelhas iam morrer, os cavalos iam morrer, a plantação ia secar, o rio ia secar, os peixes iam morrer, por causa do pecado dos reis, de Jezabel e Acabe. Está vendo? E quando ela quis procurar Elias para matar, Deus já tinha falado para Elias ficar lá no riacho Querite, que lá tinha água para ele. Lá os corvos iam sustentar Elias. Enquanto Elias estava sendo sustentado, o povo estava perecendo. Mas o povo estava perecendo por causa de quê? Por causa que o rei casou com uma idólatra. E ela trouxe idolatria para dentro de Israel. E sua influência maligna estava passando para os lares. E ela mandou matar os profetas de Jeová. E quando ela mandou matar Nabote, que era dono de umas terras do lado do castelo, nós sabemos que Acabe queria aquelas terras para fazer um jardim, e Nabote não quis vender para Elias, não quis vender para Acabe, E Acabe ficou tão triste, tão depressivo, que não queria comer, não tinha ânimo, ele só na cama. E Jezabel foi lá e disse: mas o que está acontecendo, homem? Tu és um rei, por que você está tão triste? Porque Nabote não quis me vender as terras dele. Eu até propus dar uma outra terra, uma outra vinha melhor que ele tem, mas ele não quer, porque é a herança dele. E ela disse: não, se é por causa disso, levanta, homem, eu vou dar um jeito de você ter essas terras. E ela deu um jeito mesmo. Escreveu uma carta no nome do rei Acabe, colocou o sinete do rei, carimbou em cima com o sinete do rei, e pediu que os anciões colocassem Nabote à frente, numa comitiva, que seria uma campanha lá, e 2 filhos de Belial, que eram 2 mentirosos homens, mentiram contra Nabote, para ele ser morto com apedrejamento. E Acabe concordou com aquilo, concordou com a morte de Nabote. Aí vem Elias de novo, com assim diz o Senhor, e disse que aonde Nabote foi morto, os cães iam lamber o sangue de Acabe, e os cães iam comer a carne de Jezabel. Veja, que pastor, hein? Que profeta! Mas olha o que eles fizeram. Foram derramar sangue de um justo que não devia. É verdade. E ter uma consequência terrível. É verdade. E aconteceu ou não aconteceu? É verdade. Aconteceu, meu irmão. Glória a Deus. Aconteceu. E Acabe foi morto por uma flechada. E lá no carro de guerra, sangue dele verteu dentro do carro. E quando foram lavar o carro de guerra dele, o sangue que escorreu da carroça, os cães estavam dentro. E Jezabel foi lançada do castelo, da janela, lá embaixo no chão, e morreu ali. E os cães comeram a carne dela. Ficou só a caveira, as mãos e os pés, porque era pintado. E Jezabel virou comida de cachorro, e de comida de cachorro virou fezes de cachorro. Porque ela mandou matar um justo. Está vendo? Então não devemos se levantar contra um justo. Verdade. Não devemos falar mal de um filho de Deus. Verdade. Devemos sim orar por essa pessoa. Amém. Glória a Deus. Devemos ter paciência com os fracos na fé. Amém. Glória a Deus. Amém? Claro, se a pessoa está caminhando agora, levanta ali, cai ali, fez coisa errada, vai aqui, levanta ali, cai. Nós devemos estar dando risada. Nós devemos estar orando por essa irmã, orando por esse irmão. Ter paciência, porque Deus também está trabalhando na vida deles. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vem consequências terríveis para aqueles que blasfemam. Verdade. Olha, se aquelas crianças blasfemaram do profeta de Deus, o Eliseu, e foram mortos,
42 caixãozinhos ali. Veja a diferença com a sunamita. A sunamita também era do tempo de Eliseu. A sunamita sabia que Eliseu era um homem de Deus, um homem santo. Amém. E a sunamita, ela sabia que quando Eliseu passava por ali, ela chamava Eliseu. Eliseu chegava ali com Geazi, e aquela mulher, ela dava água para lavar os pés, o rosto de Eliseu. Ela dava uma boa comida para Eliseu. Eliseu se agradava com aquilo, Eliseu abençoava. E era uma família abençoada, aquela sunamita. E ela não era uma judia, ela era uma gentia. Mas ela tinha respeito pelo homem de Deus. Ela sabia que era um homem santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então ela disse para o seu marido: olha, meu bem, eu vejo que esse homem é um santo de Deus. Vamos fazer uma casinha à parte aqui, ó, do lado do muro, que quando ele passar por aqui, ele pode ir na casinha descansar. Nós podemos pôr uma cama para ele ali. Nós podemos pôr um bidê com um jarro de água, uma bacia. É isso? É verdade. Nós podemos deixar ali uma coisa boa para ele. Vamos fazer isso para ele. Louvado seja Deus. Amém. Ela estava lançando um pão sobre as águas. Ela estava semeando algo bom. É verdade. E quando ele passou por ali, ela disse: ei, homem de Deus, venha. Olha, nós preparamos uma casinha para você. Aqui tem uma cama para ti. Aqui tem água, aqui tem uma bacia. Aqui tem uma cadeira. Isso aqui é para você. Amém. Ah, mas Eliseu se agradou tanto daquilo, meu irmão. Glória a Deus. Ah, mas ele se agradou tanto, meu irmão. Aquele que fazia um dos meus pequenininhos a mim o faz, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Algo borbulhou no coração de Eliseu. Amém. E ele disse para Geazi: chame ela aqui. E quando a sunamita veio, Eliseu disse: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer? Eu posso falar com o rei, posso falar com os capitães de guerra. Você precisa de alguma coisa? Ela disse: não, meu senhor, eu não preciso. Eu estou muito bem aqui. E ela voltou para dentro da casa dela. Mas Eliseu estava sentindo que tinha que fazer algo por ela. Algo estava borbulhando no coração dele. E Eliseu disse: Geazi, o que ela precisa, será, Geazi? Ela tem falta de alguma coisa? Geazi disse: olha, ela não tem filhos. E o marido dela já é avançado em idade. Então, Eliseu pediu que ela viesse novamente. E ali veio assim, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que naquele tempo de vida ela estaria abraçando um filho. Amém. Glória a Ela disse: olha, não fale tal coisa, meu Senhor, não fale tal coisa. Não, assim diz o Senhor. Você terá esse filho. Glória a Deus. E no outro ano, no tempo designado, estava ela abraçando o neném. Glória a Deus. Mas ela fez o que era certo. Ela respeitou o filho de Deus. Amém. Ela respeitou o homem de Deus. Ela fez algo pelo aquele homem. E Deus se agradou tanto que abençoou o lar dela e deu um filho para ela. Amém. Uma descendência do seu marido. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Obrigado. pense um esposo respeitando sua esposa. É. Às vezes o esposo não é crente, a esposa é crente, é verdade? Mas se ele respeitar ela, de ela seguir o evangelho, de tomar ceia, de seguir o caminho, ele é abençoado. Ele é abençoado por causa dela. É verdade. E ela sem palavras, diz Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro disse, e ela sem palavras, com a sua vida vivida no evangelho, ela pode ganhar a ele para Cristo. Verdade. Pode santificá-lo a ele através da sua vida vivida. Amém? Mas se ele ficar oprimindo e não deixando ele no culto, porque você não deve ser assim, meu? Agora com essa saia, você estava tão bonito com esse calçãozinho, com esse maiô, agora você fica com essa saia, você fica com essas roupas, parece uma velha, com esse cabelo comprido, Não. e ele fica ali em cima batendo e batendo, Não. e não querendo que ela siga o evangelho. Então existe um jugo desigual. Verdade. E a Bíblia dá direito dela separar É verdade. e viver para Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque ela não deve viver sob uma servidão ali. É Está vendo? verdade. Dá direito a ela. Amém. Mas ela tem que viver sozinha aí. Não pode pegar o outro homem enquanto aquele que ela deixou está vivo. Está vendo? Amém. Nós temos irmãs assim em Videira, né, em Freiburgo também, dessa maneira. Irmãs que os maridos massacravam, né, não deixavam seguir o evangelho. Então elas estão vivendo só
mas estão vivendo por Cristo. Amém? Obrigado. Louvado seja Deus. Aquele que nos deixa pai, aquele que nos deixa mãe, o amor divino é de mim. Então quer dizer, por causa do meu marido eu vou perder minha salvação? Não. Ou por causa da minha esposa eu vou perder minha salvação? Não. Não. Vou tomar minha posição com Deus. Amém. Glória a Deus. Ele querendo ou não, ou ela querendo ou não, ou meus filhos querendo ou não, Deus me chamou para viver essa palavra. Amém. Glória a Então Deus. eu tenho que ir. Obrigado. Eu tenho que ir. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, veja. Então nós não devemos temer aquele que apenas pode matar o corpo e não fazer nada contra a nossa alma. É isso? Porque se a pessoa ali é morta por um tiro ou até mesmo por um atropelamento e não deve nada, só mataram a carne. Mas se ele está na presença de Deus, ele é um cristão, a alma, o espírito vai para Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque de uma maneira ou outra, nós podemos partir. Amanhã não sabemos o dia da manhã. Verdade, Pode dar um ataque Senhor. cardíaco? Verdade. É isso? Pode dar um derrame? Podemos ser atropelados? Não sabemos. Verdade. Devemos estar preparados para isso. Amém. Glória a Deus. Então, agora, nós devemos temer sim aquele que pode tirar a nossa vida física e também poder para nos lançar no inferno. Esse sim devemos temer. Verdade. É verdade, irmão? Verdade. Então nós temos que ter o zelo da nossa alma. É verdade. Nós temos que ter cuidado da nossa vida vivida. Amém. Porque muitos estão olhando para nós. Verdade. Muitos estão olhando para o nosso testemunho. Verdade. Verdade. Senão os outros vão dizer, está sempre lá na igreja, mas a vida aí, ó. Coisa mais horrível, você é para ser crente como essa pessoa? Ixi, eu nem vou na igreja. Misericórdia. Tá vendo? Ajuda Então nós temos que cuidar da nossa vida vivida. Nós temos que ter zelo, nós temos que ter temor. Amém? Amém. E amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Porque ser cristão é ser como Cristo. É representar, né? É ser como Cristo, ter a mente de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Glória a É isso? Deus. Se Jesus disse, pô, se alguém te bater na face, vira outra para dar, irmão. Se você não tiver graça, se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue fazer É isso. verdade. Você vai na goela da pessoa. É É isso? verdade. Ou vai pegar o facão, é isso? Ou vai pegar o revólver. Mas se você tem graça de Deus, tem humildade, tem o Espírito Santo, então você não revida aquilo ali. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Pense, no livro dos Mártires, tinha um homem que estava fugindo, que era um cristão, e a perseguição estava forte em cima dos cristãos para matá-los. Então tinha dois perseguidores, os cachorros, seguindo aquele homem para pegá-lo, para levar e matar. E aquele cristão fugindo, e os cachorros de atrás, aqueles homens de atrás, e era neve, era muito frio naquele local, e ele tinha que atravessar um lago, e aquele lago estava congelado por causa do frio. E você sabe que o gelo pode ser fino, e se ele cair na água, ele pode morrer congelado. Mas ou ele atravessava, ou os cachorros pegavam ele, e os homens pegavam. E ele foi, confiando em Deus. Ele foi meio que resbalando, foi indo, e estava passando o lago. Os outros homens pararam ali. Os cachorros pararam ali. E os dois homens gritando, venha para cá, volte aqui. Não queria voltar nada, ele seguiu adiante. Passou para o outro lado. Aí um dos perseguidores disse assim, bom, se ele passou, eu passo também. Eu vou atrás dele. E saiu correndo por cima do gelo, e lá um pouquinho para frente da metade do lago, ele rompeu o gelo e caiu dentro da água. E começou a pedir socorro, imagina o frio que estava, aquela água, o gelo que estava. E ele se afogando, erguia os braços e gritava, e o seu companheiro, o outro malfeitor, não foi socorrer o amigo. O cristão correndo, porque viu que o perseguidor estava vindo, correndo, o Espírito Santo fez ele parar. Para! O cristão parou. E o Espírito Santo disse, volte e salve aquele homem. E agora? Mas salvar aquele que estava querendo me matar? Olha que vai dar as coisas. O Espírito Santo, volte! Você vai deixar aquele homem morrer? E aquele cristão voltou. Voltou correndo.
E aquele homem estava nas últimas. E ele tirou seu casaco e lançou para aquele homem e disse: pegue meu casaco, pegue, pegue. E aquele homem pegou o casaco e ele puxou aquele homem mau, puxou aquele perseguidor para cima do gelo, puxou ele ali na terra firme, fez um fogo e o outro ficou lá do outro lado. E aquele cristão fez um fogo para aquecer aquele homem, senão ia morrer congelado. Ele conseguiu acender um fogo e esquentando o homem, e o perseguidor disse: mas por que você fez isso por mim? Eu estava te perseguindo para te matar e agora você está me salvando? Ele disse: é que o Espírito Santo, Deus, pediu para que viesse te salvar. Amém. Amém? Amém. Veja, Jesus Cristo disse: ame os seus inimigos, É verdade. bendize aqueles que vos maldizem. É verdade. Glória a Deus. E aquele homem começou a testificar de Jesus Cristo, começou a falar do Evangelho, do amor de Jesus, e aquele homem recebendo, e o seu colega lá do outro lado gritando: ei, pega ele agora! Você está do lado dele, pegue ele! E agora? O que eu vou fazer? Vou ficar ao lado do cristão, do amor de Deus, ou vou ficar ao lado da igreja que estava massacrando milhões de cristãos? Verdade. Sangrando os cristãos, por causa que eles não queriam negar o nome que é sobre todos os nomes. Amém. Glória a Deus. Pois não é que aquele que foi salvo ficou ao lado do outro perseguidor e prendeu o cristão ali? Prendeu. E levaram preso o cristão. Ele não deu valor à sua liberdade. Aquele homem. Prendeu o cristão. Aquele cristão ficou preso na masmorra. Mas no dia da morte do cristão, falaram: bom, e agora, seu cristão? O próprio perseguidor que tu salvasse, que te trouxe para você morrer. O que você tem a dizer agora? E o cristão disse: eu fiz o que o Espírito Santo pediu para fazer. Amém. Eu estou bem para partir. Amém. Agora, se eu não tivesse feito o que o Espírito Santo pediu para mim fazer, aí sim eu estaria preocupado na hora da minha morte. Verdade. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou, mas eu vou em paz, Amém. porque eu cumpri a vontade do meu Pai. Amém. Aleluia! Agora eu posso ir tranquilo, quero me enxergar sério, quero me cortar e corte, quero me espedaçar e me espedaço, mas eu fiz a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Assim é o cristão. Amém. Eu quero ler em Coríntios, né? Nós encerrando essa parte, em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Amém? Amém. Glória a Amém? Deus. Amém. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas falar de ti, Calixto, falar de ti isso, aquilo e outro. Vamos orar por ele. Amém. Glória Amém? a Deus. Se eu fiz errado, então eu tenho que me consertar. Amém. Mas se isso é uma mentira, Deus perdoa ele, né? Jesus não fez assim no Calvário? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Verdade. Cuspiram nele. Verdade. Chamaram ele de príncipe Beelzebub. Verdade. Chamaram ele de filho de prostituição. E tantos nomes blasfemos. É verdade. Mas ele disse ali: se disseres uma palavra contra o Filho do Homem, haverá perdão. Mas quando vier o Espírito Santo, né? Veja, ele perdoou os judeus, porque ele sabia que eles deviam estar cegos espiritualmente para não crer nele como Messias.
Porque ele sabia que ele tinha que vir aqui no meio dos gentios, tirar um povo, amém? Amém. Disposto, zeloso, né? Para o seu nome. Um povo para o seu nome. Uma noiva gentia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Ele perdoou. E aquele povo que quando Pilato disse: o que faremos com este Jesus chamado Cristo? Eles disseram assim: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele não fez nenhum pecado. Não viu pecado nenhum nele para que eu condenasse. Pilatos até tomou uma bacia, lavou suas mãos, tentando tirar o sangue de Jesus de suas mãos. Ele disse: olha, o sangue desse inocente, eu estou inocente do sangue desse justo. Mas o povo disse assim: ó, caia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue dele então. E caiu. Dali 70 anos, nós sabemos que eles colheram aquilo que eles semearam ali naquele dia da decisão. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. No ano 70, depois da morte de Cristo, de Jesus, né, a ressurreição, Tito, o imperador romano, cercou Jerusalém e tinha uma profecia que aquilo ia se cumprir, que não ia ficar pedra sobre pedra, que não seria derribada. E Tito cercou, ninguém saía e ninguém entrava de Jerusalém, porque Jerusalém é murada, e tinha os portões, e suas plantações eram fora de Israel, eram nas colinas. Eles não podiam plantar e não podiam colher o que plantaram. E o exército muito armado e forte cercaram Jerusalém. E eles ficaram dias e dias ali dentro, comendo tudo que tinha. Comeram as copas das árvores, comeram grama, comeram tudo que tinha. Chegou ao ponto de uma mãe dizer para a outra: ó, hoje nós vamos comer o meu filho cozido, amanhã comeremos o teu. E Tito, com aquela estratégia: vamos deixar todos eles fracos. Quando estiver bem fraco, com bastante fome, nós vamos matar tudo. E foi o que aconteceu. Eles romperam os portões de Jerusalém, e aí a espada pegou. Aí foi criança, aí foi jovem, aí foi mulher, foi ancião, e sangue jorrava para os portões de Jerusalém, e muitos se refugiaram ao templo. E Tito mandou pôr fogo no templo, onde queimou tudo, e derribou o templo, não ficando nem pedra sobre pedra. É verdade? Isso é a Escritura, meu irmão. Amém. Então depende do que falamos, o que semeamos, é o que vamos colher. Verdade, Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: fale 2 ou 3 palavras, mas dê graça àqueles que ouvem. Amém. Glória a Deus. Por suas palavras será justificado ou será condenado. Jesus disse: as minhas palavras é espírito e vida. Amém. Amém? Amém. Nós devemos falar o que Jesus falou, que é espírito e vida. Amém. Se você for falar algo para derrubar moralmente aquela pessoa, emocionalmente, se for falar palavras que tire a vontade da pessoa vir na igreja, de ler a Bíblia, de seguir o Evangelho, você vai pagar um preço terrível. Verdade, verdade. Está vendo? É tempo de arrependimento. Amém. É tempo de nos colocar de joelho. Amém. É tempo de nós fazer uma limpeza na nossa língua, na nossa mente. Em vez de odiar, vamos amar. Verdade. Não sabemos o dia da manhã. É. Deus vai pedir conta da nossa vida aqui. Verdade. Qual testemunho que vamos deixar? É isso? É. O que é para ser corrigido, vamos corrigir. Mas como corrigir? Com espancamento de palavra? Não. Porque você é uma vadia? Porque você é um vagabundo? Porque você é isso? Porque você não vai dar nada? É assim que corrige? Não! Não. Tem que saber como corrigir as coisas. Amém. Como pôr a ordem às coisas. Amém. Tem maneiras de fazer. Amém? Amém, Senhor. Quando Jesus fez uma limpa no templo, na casa de oração, ele xingou aqueles sacerdotes? Não. Ele só disse: a casa do meu pai é casa de oração. E vós transformais em covil de ladrões? E pegou as oráculos e desceu. E derribou as mesas dos cambistas. Mas você não vê Jesus falando uma palavra de blasfêmia. Amém? Amém. Glória a Vamos se pôr de pé. Aleluia. Deus. Tinha tantos testemunhos para contar, né? Tantas coisas maravilhosas para citar. E eu estava citando alguns testemunhos das mensagem respeito, né? Se você tem essa mensagem respeito, essa mensagem que Deus usou o irmão Brana para pregar, Amém. se você não tem, peça para a irmã Tarsila, né?
ela é responsável ali pelas mensagens. É uma mensagem muito tremenda, e eu quero ler, antes de nós encerrar, só uns 2 parágrafos. Glória a Deus. Me chamou muito a atenção. Amém. Eu quero ler no parágrafo 165, parágrafo respeito. Preste bem atenção. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito do seu pastor, como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto, que se você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano. Todavia Deus lhe tem feito o seu pastor, o Espírito Santo tem feito o superintendente, então você tem que respeitá-lo daquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração, como servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isto. Amém? Amém. Glória a Deus. E o nosso profeta fala que o pastor na cidade é a maior autoridade que tem. Verdade. Ele está acima do delegado. Verdade. Ele está acima do prefeito. Amém. Glória a Deus. Porque o delegado, ele julga causas humanas, né? Vai para a cadeia, isso, aquilo. Mas um pastor, a autoridade que está sobre aquele ministério, ele está lidando contra o mundo espiritual, contra demônios terríveis, contra doutrinas maléficas que levam a pessoa ao inferno. Então um ministério naquela cidade, ministério pastoral, ele é a maior autoridade que está ali. Então se Deus colocou autoridade sobre aquele ministério, devemos respeitar. Amém? O ministério de pastor está acima do delegado, está acima do prefeito. Devemos respeitar os ofícios de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Agradecemos ao meu Deus pelo esse bom tempo que tivemos em sua presença e ouvindo, ó Pai, esses conselhos, as advertências. Sabemos que o julgamento começa pela casa do Senhor. E o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se temos falhado até aqui, Senhor, nos perdoa. Mas a partir de agora, Senhor, nos ajude a vencer nossa língua. Ajude-nos a vencer nossas atitudes, tanto aqui na igreja, como em casa, na sociedade, no trabalho, na escola. Seja onde nós estivermos, Senhor, ajude-nos a vencer essa nossa natureza. Ajude-nos a vencer, ó Pai, os pensamentos maus. Ajude-nos a vencer, ó meu Deus, as astutas ciladas do inimigo. Não deixe nós ser manipulados pela raiva. Não deixe nós ser manipulados pela inveja, pelo rancor, pela vingança. Mas ajuda nós a ter amor ao próximo. Derrama, Senhor, esse teu amor, essa sublime graça, esse amor soberano, esse amor ágape em nossos corações. Ajuda realmente nós a ser verdadeiros cristãos nascidos de novo. Abençoe cada um que aqui está. Conduza-nos conforme sua graça, Senhor. Abençoe nosso pastor, aonde ele estiver. Ajuda ele, meu Pai. Ajude nós aqui, Senhor. Santifica nossos lábios. O Senhor santificou os lábios e a língua de Isaías com aquela brasa viva do altar. Santifica nossa língua e nossos lábios também, Senhor, para falar o que é bom, para falar o que dá graça ao que ouve. Que não saia nenhuma blasfêmia, Senhor. Que não saia nenhuma palavra torpe. Ajuda-nos a ter respeito. Ajuda-nos a amar uns aos outros como o Senhor nos amou e como o Senhor nos ama, Senhor. Tenha compaixão de nós. Ajude-nos, Senhor. Eu peço o teu perdão e a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vocês foram abençoados, irmão? Amém. Então vamos em paz. Que Deus nos acompanhe. Até sexta-feira, se Deus permitir nós viver. Amém, Jesus.